conceituado rabino com 108 anos, choca a comunidade judaica em Israel com a revelação da identidade e breve vinda do Messias. Apesar desta notícia ter sido dada pela primeira vez em abril de 2007, a sua indesmentível atualidade obriga-me a voltar a publicar a mesma, tendo em vista novos leitores porventura interessados nesta fantástica história real, bem indicadora de como o Espírito de Deus está nestes últimos dias a revelar a pessoa do Messias, até mesmo aos judeus ortodoxos mais radicais. A revelação da identidade do Messias. Poucos meses antes de morrer, já com 108 anos, mas perfeitamente lúcido, um dos mais proeminentes rabinos de Israel, Yitzhak Kaduri, teria escrito o nome do Messias numa pequena anotação que pediu que ficasse selada até um ano depois, 2007. Assim que a anotação foi aberta e lida, descobriu-se que o que ali estava escrito revelava aquilo que muitos já sabem desde há séculos, que Yeshua, Jesus, é o Messias. Usando o nome bíblico de Jesus, o rabino e os cabalistas descreveram o nome do Messias com 6 palavras, chegando à conclusão de que as letras iniciais formavam o nome do Messias. A anotação até então secreta descrevia assim: em relação às abreviaturas do nome do Messias, ele elevará o povo e provará que a sua palavra e lei são válidas. Isto eu assinei no mês da misericórdia. Yitzhak Kaduri. A frase hebraica, mencionada acima em negrito, com o nome oculto do Messias lê-se assim: Yarinha veio que sedvar o vetorato ondim. As iniciais de cada palavra têm um nome hebraico para Jesus. Yeshua e Yeshua são efetivamente o mesmo nome, que deriva da mesma raiz hebraica para a palavra salvação, tal como se encontra em Zacarias 6:11, e Esdras 3:2. O mesmo sacerdote escreve em Esdras, Jesuá, Yeshua, filho de Josadaque, enquanto que em Zacarias está, Josué, Yeshua, filho de Josadaque. Com um dos mais proeminentes rabinos de Israel indicando o nome do Messias como sendo Jesus, Yeshua, é compreensível que o seu último desejo fosse que se esperasse um ano após a sua morte para que se revelasse o que ele havia escrito. Quando o nome de Jesus, Yeshua, apareceu na mensagem de Kaduri, os judeus ultra-ortodoxos da sua escola rabínica, Yeshiva, na Alat Yitzhak, em Jerusalém, reagiram, alegando que o seu mestre não tinha deixado a solução exata para descodificar o nome do Messias. A revelação recebeu escassa divulgação nas mídias israelitas. Só os sites hebraicos News First Class e Kaduri.net é que mencionaram a nota com a identidade do Messias, insistindo na autenticidade da mesma. O jornal Diário Maariv escreveu sobre a história da anotação, descrevendo-a, porém como sendo uma falsificação. Os leitores judeus dos fóruns na internet reagiram às notícias de diferentes formas, tais como: então isso quer dizer que o rabino Kaduri era cristão, e os cristãos devem estar a dançar e a celebrar de contentes. Alguns seguidores de Kaduri confirmaram, no entanto, que a anotação era autêntica, mas ao mesmo tempo confusa para os seguidores do rabino. Não temos nenhuma ideia de como é que o rabino chegou a este nome do Messias, admitiu um dos seus seguidores. Outros negam, contudo, qualquer autenticidade e anotação. Não querendo também reconhecer a autenticidade da nota, o filho de Kaduri, o também rabino David Kaduri, com 80 anos, mostrou-se chocado com a admissão da anotação do seu pai no seu site oficial, www.kaduri.net, alegando que isso era uma blasfêmia, mas confessando mesmo assim que no último ano de vida o seu pai vinha falando e sonhando quase exclusivamente com o Messias e a sua vinda. O meu pai encontrou o Messias numa visão, disse-nos que ele viria em breve. O Messias virá após a morte de Ariel Sharon. Alguns meses antes de morrer, já com a idade de 108 anos, Kaduri surpreendeu os seus seguidores ao dizer-lhes que tinha encontrado o Messias.
O rabino deu uma mensagem na sua sinagoga no dia de Yom Kippur, dia da expiação, ensinando como reconhecer o Messias. Mencionou também que o Messias apareceria em Israel após a morte do ex-primeiro-ministro Ariel Sharon, atualmente ainda em estado de coma. Há também outros rabinos que predizem o mesmo, incluindo Aim Cohen, o cabalista Nir Ben Artzi e a esposa do rabino Aim Kneivestzi. O próprio neto de Kaduri, o também rabino Yosef Kaduri, disse que o seu avô falava muitas vezes nos seus últimos dias sobre a vinda do Messias e a redenção através do Messias. Os seus retratos espirituais do Messias em tudo são semelhantes aos relatos do Novo Testamento, foram publicados nos sites Kaduri.net e NFC. Como Kaduri retratou o Messias? É difícil para muita gente da sociedade compreender a pessoa do Messias. A liderança e a ordem de um Messias de carne e sangue é dura de aceitar para muitos na nação. Como líder, o Messias não ocupará nenhum cargo, mas estará no meio do povo e usará as mídias para comunicar. O seu reino será puro e sem ambições pessoais ou políticas. Durante o seu domínio, só a justiça e a verdade reinarão. Irão todos acreditar logo no Messias? Não. No início, alguns de nós irão acreditar nele, e outros não. Será mais fácil para as pessoas não religiosas do que para os ortodoxos seguir o Messias. O rabino Yitzhak Kaduri era conhecido pela sua memória fotográfica e memorização da Bíblia, do Talmud, do Rassi e outros escritos judaicos. Ele conheceu os sábios judeus e celebridades do século passado e rabinos que viviam na Terra Santa e que mantinham a fé viva ainda antes da formação do moderno Estado de Israel. Mas Kaduri não era apenas altamente estimado por causa dos seus 108 anos. Ele era carismático e sábio, e os principais rabinos viam-no como um tzaddik, um homem justo, ou santo. Ele dava conselhos e abençoava todos quantos lhes pedissem. Ele era visitado por milhares que lhe pediam conselhos ou cura. Os seus seguidores falam de muitos milagres e os seus estudantes dizem que ele previu muitos desastres, incluindo o tsunami de 2006. Mais de 200.000 pessoas percorreram as ruas de Jerusalém, acompanhando o seu funeral, como sinal de respeito e admiração. Quando vier, o Messias libertará Jerusalém das religiões estranhas que querem governar a cidade. Afirmou o Kaduri em certa ocasião: elas não terão sucesso, porque irão lutar umas contra as outras.